Nós estaremos meditando a palavra de Deus. Essa palavra é uma palavra que mexeu muito comigo, é por volta das 3 horas da manhã. Eu confesso que essa palavra me fez estremecer muito e eu tive que tomar algumas decisões também. Nós estaremos meditando num trecho da palavra de Deus, a leitura um pouco extenso, o trecho é um pouco extenso, mas vale a pena você ouvir para podermos meditar nesse trecho da palavra de Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 11, os versículos de 1 até o 44. Nós estaremos meditando a palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir.
tema da nossa ministração de hoje é: não acredite que o fim é o fim. Não acredite. Não acredite que o fim é o fim. Hoje, Deus me mandou dizer algumas coisas nas quais você precisa parar para pensar, nas quais você precisa ocupar o seu pensamento. E eu vou começar dizendo para você que as batalhas, lutas e guerras que você vê e experimenta no mundo hoje, não se trata realmente de você lutar contra o diabo, lutar contra o seu inimigo. Na verdade, trata-se de dois seres, um ser todo-poderoso e outro superpoderoso, e eu não diria que eles estão lutando, eu diria que eles estão disputando. Eles estão disputando. Eu não gosto muito de dar ao diabo o status de superpoder, mas ele é um ser sobrenatural, sim. Ele é governante de todas as hostes das trevas, assim como Deus governa sobre tudo e sobre todos. Então, em última análise, em último momento, tudo tem a ver com adoração. A batalha é sobre o seu coração, a quem você adorará, a quem você servirá, porque você sempre vai servir a quem você adora, sempre será assim. Deus deve ser adorado intencionalmente, Deus deve ser reconhecido e honrado como o Rei Supremo. Você deve servir a Deus com um coração cheio de amor, voluntário. Satanás, por outro lado, ele não exige nem quer o mesmo amor, devoção e intencionalidade da sua adoração de serviço a Deus. O diabo, na verdade, ele se nutre, ele se alimenta, ele cresce, se fortalece vendo o sofrimento das pessoas, vendo o desespero, a desesperança das pessoas. Ele prospera com a nossa dor, com os nossos medos, as nossas confusões, as nossas frustrações. E toda vez que ele vê confusão, frustração, dor, mágoas, ressentimentos, ódios, ele se alimenta disso. Ele cresce, ele recebe essas coisas como adoração. Isso para ele é adoração. Não tem nada a ver com acender uma vela para o diabo, ele não está nem aí com isso. Ele quer se alimentar de dor, de sofrimento. Nós acabamos de falar sobre isso. O mundo hoje está envolvido em sacrifícios. Sacrifício de famílias, dor, muito pranto, muito choro, guerras acontecendo para tudo enquanto é lado. E ele vai se alimentando disso. Ele vai se fortalecendo cada vez mais, ele vai crescendo. Por isso o diabo ele vai criar condições, circunstâncias, situações, dificuldades, perdas, tudo isso para desviar a sua atenção, o seu carinho de Deus, para desviar o seu coração de Deus. Qualquer reação que você tenha que não seja adorar a Deus, que não seja glorificar, que não seja engrandecer a Deus intencionalmente, o diabo rouba para ele. Ele toma para ele como se isso fosse a forma de adoração que o atrai, a forma de adoração que ele quer, que ele procura, que ele busca da humanidade. Agora, entrando na nossa mensagem mais diretamente, eu tenho certeza que você já entrou, já passou, talvez até esteja em situações que você diz que é o fim, que não tem jeito, que não dá, não tem mudança, não tem perspectiva de mudança, não tem jeito de melhorar, não tem volta, é impossível. Situações em que você diz e pensa, é o final. Chegou na linha, na reta final. Entre tantos relatos da Bíblia, hoje eu escolhi, e o Espírito Santo me deu esse texto, que nós destacamos porque quando nós olhamos para essa história, nós vemos uma história onde alguém viu o fim como fim, viu o fim como final, como a cessação, ali termina, o ponto final, ou seja, sem esperança, concluído, esquece. Daí não sai mais nada, parte para outra, toca a vida, esquece, deixa, põe uma pedra em cima disso, literalmente é isso. Essa história fala sobre isso. Marta e Maria, elas observaram seu irmão Lázaro ficando doente. E ele foi ficando doente, foi piorando, e foi piorando, e foi ficando mais fraco, a vida e a energia foi sendo drenada do seu corpo. E à medida que a doença foi piorando, e ele ficando cada vez mais fraco, a esperança delas começou a desaparecer também. Mas elas se lembraram, elas tinham uma última esperança: vamos chamar Jesus, vamos mandar um recado para Jesus. Jesus ama Lázaro, eles são amigos, ele ama demais a Lázaro, nosso irmão. Vamos chamar, ele pode curar, ele pode fazer isso. E aí mandaram um recado, mandaram chamar Jesus, mas ele não veio. Todos nós já estivemos e passamos por situações na vida, a mesma situação, muito parecida. Alguns estão nela agora, sabe? Aquelas coisas que quanto mais você ora, parece que piora. Quanto mais você ora, parece que as respostas não vêm, parece que piora. Você olha para tudo aquilo acreditando em uma mudança, e tudo que acontece é que piora. Parece que Jesus não veio, e se ele veio, ele não se moveu, parece que ele não agiu, parece que ele não respondeu. E é aqui que essa história começa a causar confusão. E eu peço que você abra muito a sua mente, o seu entendimento,
porque hoje nós vamos compartilhar algumas coisas que são difíceis às vezes da gente entender. É aqui que a história começa a trazer um pouquinho de confusão. Jesus entendeu a mensagem. Ele sabia que Lázaro estava com uma doença terminal. Ele sabia que era questão de alguns dias, que Lázaro não ia durar, que ele ia falecer. Ele sabia. Jesus sabia de todas as esperanças que depositaram nele. Sabia que as pessoas esperavam que quando ele chegasse, ele iria curar o seu amigo amado Lázaro. E aí Jesus para. Propositalmente, Jesus fica 2 dias num lugar. Ele recebe o recado e ele para por 2 dias. Ele espera deliberadamente até que chega a notícia que Lázaro morreu. A impressão que dá quando a gente lê é que ele estava esperando até que Lázaro morresse. Ele ficou ali até que alguém fosse falar: olha, Lázaro morreu. E aí quando ele recebe a notícia que Lázaro morreu, ele se levanta e fala: olha, vamos lá agora onde Lázaro está dormindo. Eu tenho que ir lá porque agora eu preciso acordar Lázaro. Na sua humanidade, não se esqueça que ela era 100% Deus, 100% homem. Eu tenho certeza que quando ele recebeu aquela notícia, ele queria estar pertinho do seu amigo. Ele queria estar ali, ele queria fazer algo, ele queria poder curar ali naquele momento. Mas o próprio Jesus um dia ele disse assim: olha, eu só falo o que eu ouço o meu pai falar, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. E aí nós podemos entender que essa demora de Jesus deliberadamente, propositalmente, acontece ali naquele momento, dentro de um plano de Deus, de um propósito de Deus. Ele parou e esperou em harmonia com a vontade de Deus. Aquele atraso era para trazer maior glória para Deus. Jesus tivesse corrido até lá, no primeiro momento, curado aquele homem que estava ali enfermo, muitos dos judeus que estavam ali, a gente também passa por isso, né, irmão? Muitos dos judeus que estavam ali iam falar assim: olha, foi coincidência, essa doença ele ia melhorar, não foi uma coisa tão grave não, foi só coincidência, não era uma doença para morrer, ele ficou ruim, mas de repente melhorou. Muitos judeus não iam acreditar que foi um milagre, que foi resultado da oração de Jesus, não, iriam achar que aquilo foi uma coincidência. Quando nós clamamos por um milagre, por uma cura, uma restauração, uma libertação, a nossa atenção, a nossa intensidade de foco estão naquelas necessidades pelas quais nós oramos e pedimos especificamente, e nós achamos que Deus também está concentrado naquilo que a gente precisa. Nós achamos que a atenção de Deus também está voltada para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente quer. É claro, irmão, que Deus se preocupa muito com as suas necessidades, com as minhas necessidades. É claro que Deus sente a sua dor, sente a minha dor, isso entristece o coração de Deus. Mas o que às vezes a gente não entende é que Deus é multitarefa. Deus pode se concentrar com a mesma intensidade em todas as coisas. Não é como eu e você, irmão, que para dar atenção para uma coisa eu tenho que tirar a minha atenção de outra. Eu não consigo ter o foco em muitas coisas, eu tenho que escolher. Deus não é assim. Deus ele pode olhar um monte de coisas e estar extremamente intenso e 100% em todas elas. E às vezes a gente não entende essa questão, irmão. A gente não lida com isso. Porque juntamente com a minha necessidade e a sua, já que Deus está intenso e concentrado e focado em muitas coisas, eu gostaria de dizer para você algumas coisas que Ele está concentrado quando você ora. Quando você ora, Ele ouve o teu pedido, mas Ele também está muito intenso e concentrado em fazer você crescer. Da mesma maneira que Ele está intenso e focado em atender às suas necessidades, Ele está intenso e focado também em fazer você crescer. Ao mesmo tempo em que Ele está intenso, focado nas suas necessidades e fazer você crescer, Ele também está intenso e focado em se revelar mais plenamente a você, para que você conheça Ele um pouco mais, que não seja somente um Deus que faz milagre, um gênio da lâmpada, que você conheça o coração dEle. Parou por aí? Não, Ele também está muito focado em fazer você amadurecer na fé, para que você não seja menino mimado, que quando não ganha as coisas que quer, você emburra, você fica chateado, você sai da igreja, você some, você fala que Deus não liga para você. Não, Ele quer amadurecer você, quer tornar você um cristão maduro, e Ele está intensamente focado nisso. E por último, Deus sempre está focado em ser glorificado, sempre, sempre, irmão, sempre. Você acha que Deus está completamente ocupado em suprir a sua necessidade, porque afinal de contas é isso que eu quero, e é você também. A gente acha que Deus parou o universo inteiro para ficar olhando para a minha necessidade, porque eu preciso, porque eu quero. Eu acho que Deus paralisou toda a história para estar ali acompanhando, mas Deus está muito mais empenhado em aumentar a tua fé e a tua confiança nele. Ele está focado em fazer essas coisas todas. Jesus poderia ter chegado bem antes de Lázaro morrer, poderia.
Poderia ter curado Lázaro? Poderia, ele não fez isso. Por quê? Porque Deus estava procurando uma glória ainda maior. Ou seja, ao invés de curar o enfermo, ele ia ressuscitar um morto. Ressuscitar um morto tem uma outra dimensão, é muito maior, muito mais extraordinário, muito mais milagroso do que curar o enfermo. Porque o enfermo ainda está vivo, agora o morto já não há vida nele mais. Mas presta atenção, irmão. E aqui eu gostaria muito que você começasse a receber uma outra dimensão dessa palavra de Deus. Jesus estava atrás da fé na ressurreição. Maria e Marta tinham fé. Elas falaram: nós acreditamos que você pode sim curar o nosso irmão, você pode. Mas quando Lázaro morreu, a fé das duas irmãs também morreu. Quando Lázaro morre, não só Lázaro morre, mas a fé daquelas duas irmãs também morreu, faleceu. Jesus esperou deliberadamente por 2 dias. Quando você ora e não vê nenhuma mudança, às vezes parece que Deus não ouve, ou não está ouvindo, ou não quer atender por algum motivo. Mas ali nós vemos que Ele está ouvindo, sabe o que está fazendo. E Jesus parou propositalmente e esperou que Lázaro morresse. Esperou por quê, irmão? Porque Ele sabia que não era só Lázaro que iria morrer. Ele sabia que a fé de 2 irmãs também morreria. E Ele queria fazer uma obra e a fim de ressuscitar uma fé morta também. O primeiro milagre que Jesus faz ali, antes de ressuscitar um cadáver, é ressuscitar a fé das 2 irmãs. Ele começa a trabalhar para ressuscitar a fé de Maria e de Marta. Quando Lázaro morreu, elas desligaram o interruptor da fé. Elas disseram: olha, era isso, acabou, já foi bom, terminou, não acredito mais. Rolaram a pedra na entrada do túmulo, fecharam a entrada do túmulo. Aquela pedra não era somente uma pedra, como a gente olha, não era somente uma pedra bloqueando a entrada de um túmulo, não. Essa pedra era uma lápide, onde na verdade nós poderíamos ler assim: aqui reside a fé de Marta e Maria. Aqui está a fé de Marta e Maria. Aquela pedra dizia assim: nós acreditamos até esse ponto. Até esse ponto nós acreditamos, mas a nossa fé terminou aqui. Ela acabou aqui. Você pode estar nesse ponto da sua vida agora. Você pode estar no ato de rolar a pedra, declarar que o que está feito, pronto, não vou lutar mais, não vou orar mais, não vou esperar mais mudança nenhuma, não vou esperar milagre nenhuma, vou tocar minha vida para frente, acabou. Essa pedra significa isso. A pedra está ali dizendo: olha, o que está feito, é o fim é o fim. Fale para quem está do seu lado aí: o fim não é o fim. Pode falar, irmão, o fim não é o fim. Às vezes a gente pensa que é, mas não é, o fim não é o fim. Quando Jesus veio, elas saíram, elas não correram ao seu encontro com uma fé viva e apaixonada, não. Elas foram até Jesus já com uma certa frustração, com uma decepção, com ressentimento, e na verdade até repreenderam Jesus e disseram: olha, se você tivesse vindo um pouco mais cedo, ele não tinha morrido. Se você tivesse se apressado um pouco mais, se tivesse sido um pouco mais atencioso, ele não teria morrido. Você também ficaria chateado demais, né, irmão? Se soubesse que alguém pode curar, que alguém pode libertar, que alguém pode fazer um milagre de mudar uma situação, e de repente essa pessoa não muda, a gente fica decepcionado, a gente fica desapontado muitas vezes. Eu vejo muitas pessoas questionando sobre isso: se Deus pode fazer o bem, por que Ele não faz? Se Deus pode impedir o mal de imperar, por que Ele não impede? Eu vejo muitas pessoas falando sobre essa questão. E você também ficaria desapontado? Sim, nós já ficamos algumas vezes desapontados com Deus. Por quê? Porque nós achamos que Ele deveria ter feito determinadas formas e Ele não fez, e Ele não agiu, e a gente questionou, e a gente ficou um pouquinho decepcionado, desapontado. Se tudo que Jesus quisesse fosse realizar um milagre e ressuscitar Lázaro dentre os mortos, Ele teria apenas dito: Lázaro, me leva lá até o túmulo, mostra onde que ele está, não tem conversa não, vamos lá que eu quero ver onde ele está, vou levantar ele lá. Ele teria ressuscitado Lázaro dentre os mortos, mas Ele não fez assim, irmão, não foi. Agora eu vou te dar um alimento um pouquinho mais sólido, um pouquinho a coisa mais. Eu demorei muito tempo na minha vida com Cristo, na minha vida com Deus, para entender algumas coisas, muito tempo. E espero que você comece a pensar um pouco sobre isso a partir desse momento, e amadurecer também a sua fé e a sua vida. Deus nos ama muito, a ponto que a Bíblia diz que Ele deu seu único filho. Ele nos ama demais, irmão.
É um amor perfeito, intenso, infinito. Mas a razão última pela qual tudo que Deus fez e faz na sua vida é para a glória dele. Começa a pensar sobre isso, irmão. É para a glória dele. Paulo entendeu isso, ele escreve lá em 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso significa que quando ele faz, como ele faz, onde ele faz, com quem ele faz, ou se ele não faz nada, tudo é determinado e decidido por Deus de acordo com a quantidade de glória que ele vai receber, com o grau da glória que isso vai trazer para ele. Lázaro já está morto, irmão, mas Jesus começa a falar com as irmãs, e Jesus começa a conversar com as irmãs não sobre Lázaro. Jesus começa a falar com as irmãs sobre a fé daquelas duas irmãs. Ele começa a conversar sobre a fé daquelas irmãs. Ele diz a Maria e Marta: se você crer, você verá a glória de Deus. Ele não está falando sobre Lázaro, ele está falando com elas. Vocês acreditam? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Às vezes, irmão, a gente acha que o nosso problema é o nosso problema, e a gente ora pelo nosso problema a Deus, e Deus vem e começa a falar com você sobre a sua fé. E ele começa, parece que meio desconversar, porque você quer resolver o seu problema, e parece que ele começa a conversar sobre a tua fé. Ele começa a dizer e conversar do jeito que ele começou a fazer com essas irmãs aqui. Vocês acreditam? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Por que ele está falando assim, irmão? Ele não sabe que acabou, que terminou. A razão pela qual Jesus começa a falar sobre a fé daquelas duas irmãs é porque elas precisam de uma ressurreição de fé, da fé. Se havia alguém aqui que em primeiro lugar precisaria de uma ressurreição, ou que algo fosse ressuscitado, eram as duas irmãs, porque a fé delas morreu, terminou, acabou. Nós somos assim, irmão. Enquanto tem um pingo de esperança, enquanto tem uma luz no final do túnel, enquanto a gente ainda pode ver um sinal, a gente crê. Mas quando não tem mais um fio de esperança, quando não tem uma luz no final do túnel, quando não tem mais sinal nenhum, a nossa fé também morre. A nossa fé, ela diminui, ela morre. E aqui Jesus começa a falar sobre isso. A primeira ressurreição que aconteceu naquele dia foi a ressurreição da fé de Maria e de Marta. Você pode estar hoje no mesmo lugar onde aquelas irmãs estiveram, onde Maria e Marta estavam. Talvez você esteja olhando agora para uma pedra fechando a entrada de um túmulo, e você esteja dizendo: fim, acabou, tudo terminou, chega de sonho, chega, não vou planejar mais, eu não quero mais. Talvez você esteja dizendo o negócio seguinte: vou tocar minha vidinha e pronto, vai ser o que tiver que ser, não quero orar por isso, não quero pedir, não quero sonhar, não quero desejar, não quero sofrer. Talvez hoje a sua vida esteja assim. Talvez seja o seu casamento que já esteve por um fio e agora nem um fio tem mais. Talvez seja aquela situação complicada da sua vida, e tudo que você está sentindo ou não está dizendo para você que não tem jeito, que terminou, que acabou, que é impossível. Ou talvez seja um relacionamento na sua família, com seus filhos, que por mais que você se esforça, mas parece que não vai. É uma antipatia, é uma situação complicada, não é aquela família, não, tem lá aquela questão que é muito difícil, muito complicada. Talvez seja uma doença que veio na sua vida, e aí você olha para isso e parece que a doença te dominou, te controlou, e é só uma questão de dias. E você está tendo que aprender como viver os dias que você ainda pôs na cabeça que você tem, que talvez na sua cabeça você está pensando que sejam poucos por causa dessa doença. Tudo dizendo para você: desliga a tomada, acabou, fim da história. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma situação onde você se sente afundando cada vez mais, é um poço que não tem fundo e vai ficando cada vez mais pior, cada vez pior. Você não consegue ver nenhuma saída, é um buraco que parece que afunda, não tem uma porta que se abre, não tem uma situação que você fala: olha, vem vindo uma melhora por aí, vai melhorar um pouco. Não, só piora. Ou pode ser seu ministério, seu chamado, sua vida com Deus. Algo aconteceu que atrasou seu ministério, seu chamado, aquilo que você sentia. Você hoje olha para a sua vida, você se sente desanimado, desiludido, e o diabo dizendo para você: acabou, fica sentadinho aí,
Vai fazer mais nada não, fica sentadinho no banco da igreja, aí tá bom demais. Se você conseguir ir no culto, já tá bom. Vai fazer mais nada não, não vai mexer com nada não. Ó, igreja é só dor de cabeça, igreja é só aborrecimento, é gente falando de gente, é irmão falando de irmão. Você fica chateado, você fica magoado, fica quietinho aí, só assenta aí, não se envolve não. Não se envolve não, porque você vai chorar, vai se machucar. Talvez tenha sido você que estragou tudo. Talvez tenha sido você que estragou tudo. Talvez você tenha escorregado, tenha caído, tenha pecado. Eu não sou perfeito e nem você. Mas Deus, Ele vem e diz: olha, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Ou talvez você não tenha escorregado, talvez você não tenha caído. Mas é uma das coisas que nesses 20 e tantos anos de ministério, 24 para 25 anos de ministério, eu aprendi que existem coisas que machucam tanto, irmão. Ciúme, inveja, críticas, calúnias, falatório, fofoca. Sabe, isso machuca, isso dói, isso não é fácil, é complicado. Porque a impressão que a gente tem é que existem pessoas que parece que têm prazer em criticar a nossa vida. Parece que existem pessoas que têm prazer em vigiar a nossa vida, em tomar conta da nossa vida, em julgar as nossas atitudes, julgar os nossos atos. Tanta coisa para eles conversarem, e conversam sobre a gente. E aí parece que tem pessoas que têm prazer em tirar a gente do centro da vontade de Deus. Ou simplesmente parece, a impressão que a gente tem, não estou dizendo que elas queiram isso, mas a impressão que a gente tem é que existem pessoas que simplesmente querem tirar a tua paz, querem tirar a tua visão, tua alegria, tua determinação de vencer o caminho por onde você quer andar. Parece que existem pessoas que têm prazer em confundir a sua visão sobre Deus. Irmão, tem momentos na vida que as pessoas pegam pesado com a gente. Machuca, dói, fere. Não é fácil, irmão. Machuca e machuca muito. E aquele é o momento que você fala: ó, deu, acabou. Eu passei já por isso, irmão. Eu sei o que eu estou dizendo para você. Entre tantas coisas, uma das coisas que me chamou a atenção foi uma vez chegou uma irmã para mim e falou assim: pastor, estou muito magoada com o senhor. Eu falei: por quê? Fiquei sabendo que o senhor falou isso. Eu falei: irmã, nunca falei isso. Não, mas a pessoa que me falou que o senhor falou não mente. Eu falei: ah, então, irmã, além de tudo isso, ainda está me chamando de mentiroso. Quer dizer que ela não mente e eu estou mentindo. A vida é assim, irmão. A vida é assim. Às vezes as pessoas batem pesado, elas te magoam, elas te machucam mesmo, marcam mesmo. E aí chega aquele momento que você fala: olha, chega, para mim deu. Se eu ir na igreja tá bom, não quero envolver com ninguém, não quero ir na casa de ninguém, não quero ir em churrasco na casa de ninguém, não quero estar participando de rodinha, de festinha, não, eu quero ficar um tempo na minha. É isso que o diabo está tentando fazer na sua vida. É isso que o diabo está tentando fazer no nosso país, na sociedade. Ele está tentando pintar um quadro de desesperança, de corrupção, de decepção, de desespero, e fazer que as coisas pareçam tão ruins, que você vai rolar uma pedra para a entrada desse túmulo, para essa porta, e você vai desligar a sua fé. E você vai falar: dê o que dê, quero nem saber. Não, isso não vou falar agora. Você vai colocando isso no seu coração. O diabo, ele adora ver as pessoas se sentindo desesperadas, confusas, sem esperança, dependentes de qualquer outra coisa. Ele prospera, ele cresce, ele se fortalece com a sua dor, com a sua frustração, com a sua decepção, com o seu ressentimento. Tem pessoas que gostam de assistir filmes, séries, né, de coisas médicas, urgências médicas. E quando a gente assiste esses filmes ou essas séries, irmão, a gente vê lá os médicos ou paramédicos ou quem vai lá atender, e de repente está lá um paciente lá, parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, está lá. Imagina se ele chegasse e falasse assim: ô, o cara morreu? Morreu. Ah, então vamos embora, não tem mais nada a fazer aqui não. Imagina, não é o que a gente vê nesses filmes, não é o que a gente vê nessas séries. Eles já chegam rapidinho, já sentam ali, está parado, massagem cardíaca, não deu, pega lá o desfibrilador, e choque para lá, e choque para cá, e luta de cá, luta de lá, e vai suando, e aquela coisa, aquela luta toda, nem sempre é bem sucedido, mas muitas vezes é. Muitos pacientes sobreviveram, porque os paramédicos não desistiram. Sabe, irmão?
É aquele momento em que alguém resolveu não olhar só a tela de um monitor. É aquele momento que alguém resolveu não olhar somente a tela e aquela linha plana, sem movimento, sem som nenhum. É um momento em que alguém falou: olha, não vamos acreditar nisso, não, vamos lá, vamos dar um jeito. Não ligaram para isso. É aquele momento em que alguém não desistiu, mesmo vendo essa linha plana, sem movimento, como continuaram trabalhando pacientemente, insistentemente. E aí a gente vê nesses filmes, né, irmão? De repente aquela linha que estava assim, faz assim, pip, 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 pip. Algo aconteceu, irmão. Houve uma reversão daquele quadro. O quadro reverteu, a linha salta, começa a acontecer algo que ninguém acreditava. Você pode estar orando pelo seu cônjuge, seus filhos, há anos, e tudo que você vê é uma linha plana. Não tem um bip, não tem uma mudança, aquela coisa fria. Tudo que você está vendo é aquilo, e o diabo quer que você dê por encerrado, e você diga: acabou. Vamos rolar uma pedra sobre isso, sobre a porta desse túmulo. Mas hoje Deus está dizendo para você: pega o desfibrilador, dá o primeiro choque, se for preciso aumenta a voltagem de novo, dá um outro choque outra vez. Continua orando, porque de repente falta só mais um choque, falta só mais uma carga. Continua orando, porque virá uma reversão. Reversão significa o processo de mudar ou fazer com que algo mude de uma forma para outra. Ele vai ser revertido. A reversão da doença para a saúde, a reversão da tristeza para a alegria, a reversão da ansiedade e estresse para a paz e o descanso, a reversão para o estar perdido por se sentir encontrado e com direção, a reversão do se sentir preso, acorrentado por se sentir liberto, a reversão de se sentir inquieto, medroso para ser fiel, corajoso, a reversão do se sentir desanimado e deprimido para estar feliz e abençoado. E o Espírito Santo está dizendo para você que você pode ver uma reversão acontecer, sim, porque hoje você está mais perto do que ontem. Ontem estava mais difícil, hoje você está mais perto. Pastor, mas como assim? Cada dia que eu e você vivemos é um dia a menos para nos encontrarmos com Jesus. Cada dia da nossa vida é um dia a menos para nos encontrarmos com Ele. O seu milagre está mais perto hoje do que estava ontem, irmão. Por mais que você ache que hoje está mais difícil, não, ontem estava mais difícil, porque hoje você está um passo já a mais na direção do seu milagre. Existe sim um milagre vindo na sua direção. Não desanima agora, não desiste agora, não desliga o interruptor agora da sua fé, não faça isso. Você ainda vai ver algo que parecia impossível se tornar possível. Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. O problema não é o problema, é a tua fé. É a tua fé que disse: olha, minha fé veio até aqui, a minha fé veio até essa pedra, até esse túmulo, até esse momento agora. Deus está preparando algo tremendo para a sua vida, que vai compensar toda a tristeza, decepção, rejeição, tudo que você passou até hoje. Não deixe a sua fé morrer agora, irmão, por favor. O milagre não veio, o problema não foi resolvido, a resposta não veio. Não deixe a sua fé morrer agora. Não desista de orar. Na verdade, aumenta a voltagem um pouco mais, aumenta a intensidade da oração um pouco mais, aumenta a intensidade do jejum um pouco mais, porque algumas situações são muito teimosas e exige um pouco mais de voltagem. Vamos ser honestos, né, irmão? Nessa vida existem corações duros, muito duros. Nessa vida tem coração duro, muito duro, extremamente duro, coração de pedra. E hoje Deus dizendo isso para você: existem pessoas teimosas sim, e elas precisam de um pouco mais de voltagem, de intensidade, de perseverança, de oração. A questão aqui é: não importa o que pareça ou não pareça, irmão,
Não dê nenhum prazer ao diabo, não dê a ele nenhum pingo de atenção, continue orando, louvando a Deus. E aqui eu entro numa questão com você. Aprenda a viver profeticamente, irmão. Aprenda a viver profeticamente. Viver profeticamente significa eu crer em algo da promessa de Deus que hoje eu não vejo, eu não tenho a mínima condição, mas eu vivo profeticamente. Eu creio que aquilo vai se cumprir na minha vida. E hoje Deus dizendo para você, não dá nada, não dá um gostinho para o diabo, não joga uma migalha para ele, continua louvando a Deus, não acredite que o fim é o fim. Não seja dominado pelo medo, pela dúvida, não ceda ao desânimo e à depressão, não fica zangado com Deus, por favor. Não se torne alguém crítico, ressentido. Se recuse todos os dias a dar ao diabo uma migalha que seja para ele se alegrar. Não dê a ele uma migalha que seja para ele se fortalecer. Não se esqueça nunca, irmão. Qualquer migalha que você dá para ele de dor, de tristeza, de desesperança, ele recebe como uma adoração. E ele cresce, e ele se fortalece. Não dê ao diabo a sua esperança para a sua família. Não dê ao diabo a sua esperança para a sua cura. Não dê ao diabo a sua esperança para a sua libertação. Não dê ao diabo a sua esperança pelo seu milagre. Não dê ao diabo a sua esperança pela mudança do nosso país. Não dê ao diabo a sua esperança, porque a tua esperança e a minha precisam estar em Deus. E eu preciso dar a minha esperança para Deus e colocar a minha esperança nas mãos de Deus. Porque com Deus, o Espírito Santo não me deixa acreditar que o fim é o fim. Com Deus eu aprendo que o fim não é o fim. Finalmente, irmão, depois de tudo isso aqui, uma faísca de fé volta. Viver em Maria e em Marta, e elas dizem assim: acreditamos que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. É disso que Jesus está falando, é isso que Ele quer ver, porque a fé é o fator determinante em tudo na vida, irmão. E Jesus instrui então, depois dessa declaração, e fala: tira aquela pedra, vai lá, tira aquilo lá. E aí quando Ele fala tira aquela pedra, aquela fé que faiscou, duvida de novo, porque elas vêm falar: ô mestre, já faz 4 dias que ele morreu, já está fedendo. Isso é como dizer: nós acreditamos que o Senhor pode fazer isso, mas para dizer a verdade, não vamos mexer nisso não, porque está fedendo. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas não, vamos deixar isso para lá, não vamos mexer mais nisso não, vamos seguir daqui para frente, não vamos mexer nessa questão. Mas Jesus chama de volta ali aquela confissão de fé, e Ele disse: eu não disse para vocês, se vocês acreditassem, veriam a glória de Deus. O que Jesus está dizendo hoje é: eu não tenho medo de mau cheiro, irmão. E hoje eu gostaria de dizer para você que eu glorifico muito a Deus. Como é bom admitir que hoje nós somos felizes, porque Jesus, Ele nunca deixou que o mau cheiro da nossa vida detivesse a sua mão poderosa e o seu coração amoroso se derramar sobre nós. Ele nunca se preocupou com o mau cheiro da nossa vida, da minha e da sua. E aí Jesus então, Ele em alta voz, Ele clama: Lázaro, sai. E aí saiu quem estava morto, de pés e mãos atadas, amarradas, com faixas, seu rosto enfaixado, com lenço. E Jesus falou: soltem, deixa ele ir. Esse milagre é muito maior do que você pensa, irmão. Olha alguns versículos da palavra de Deus, lá em João capítulo 12, versículos 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Ainda no capítulo 12, versículos de 9 a 11. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. O que isso quer dizer, irmão?
O que está dizendo é que Deus está preparando um cenário para algo que será indiscutível e inegável na tua vida, que muitos irão olhar para a tua vida e vão dizer: realmente foi Deus quem operou, foi milagre de Deus. Com Deus, o fim não é o fim. Sabe por quê, irmão? Você é um milagre em ação, você é um milagre em movimento. Lá no Salmo 126, versículos de 1 a 3, o salmista escreve assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu creio, irmão, profeticamente, eu creio que Deus fará algo na sua vida que será incrivelmente magnífico. Eu creio que Deus fará algo na sua vida que é inconfundível, que será a mão dele na tua vida. Eu creio que Deus está se preparando para lidar em coisas na sua vida tão tremendas que você vai dizer: olha, alguém me belisca, por favor. Deve ser um sonho. Isso não está acontecendo, está bom demais, não é possível que esse milagre aconteceu na minha vida. Me belisca, por favor, porque não é verdade. Hoje Deus me pede para dizer para você que nós servimos a um Deus muito grande, a um Deus demais, a um Deus que não é um Deus do suficiente apenas, Ele é um Deus do mais que suficiente. Eu vi isso na minha vida, irmão. Eu posso dizer com a minha vida, eu sou um testemunho vivo disso. O diabo se levantou contra os meus casamentos, se levantou contra a minha família, se levantou contra o meu chamado, não foi uma vez nem duas, para ser um pastor. Essa igreja sabe o quanto de luta essa igreja enfrentou nesses 25 anos que eu estou à frente dessa igreja. Como teve luta com essa igreja para que essas portas permaneçam abertas. E hoje, quando eu olho para tudo que Deus me deu, irmão, tudo que Deus me deu, olha como Deus tem alegrado meu coração, depois de tantos anos. A família que eu tenho, os filhos que eu tenho, olha como Deus tem trabalhado, olha a igreja que aqui está, olha as pessoas que vêm chegando e Deus vem trazendo pessoas para se ajuntarem a nós na igreja do jeito que ela é. Eu posso dizer que hoje eu posso contemplar maravilhas, maravilhas que Deus fez e aconteceu comigo, e eu quero profetizar que você é o próximo da fila, que Deus também está preparando isso para você. Que um dia você vai poder fazer a mesma coisa que esse pastor está fazendo, falar: olha a minha vida, olha como Deus alegrou meu coração. Depois de tudo que eu passei, depois de tantos anos, dá uma olhada, olha como estão as coisas. Por quê? Porque com Deus o fim não é o fim. Eu não sei o que Lázaro significa para você hoje, irmão. Talvez seja um relacionamento que parece ter morrido, podem ser suas esperanças, seus sonhos para o futuro, que você desejou, planejou e agora colocou uma pedra, não quer mais planejar. Talvez seja a sua caminhada com Deus, você está tão longe de Deus que nem sente mais a presença dEle. Aqui eu poderia falar e falar sobre um monte de coisas na sua vida que poderiam ser o seu Lázaro, mas o que eu vejo nessa história é que existe uma situação, você tem uma situação na sua vida que você grita sem esperança, mas Jesus está dizendo para você: não diga que o fim é o fim, porque não é. Essa mensagem hoje é para você, irmão. Esse período agora que a gente for orar, nós vamos fazer um rebuliço de oração. Quando eu falo rebuliço de oração, sabe por quê? Porque nesse momento que a gente for orar agora, nós vamos mandar uma mensagem muito clara para o diabo, que as nossas esperanças estão em Deus, e que nós profeticamente vamos tomar posse e vamos profetizar sobre nossa casa, nossos filhos, nossos relacionamentos, nossos sonhos. Hoje Deus está dizendo para você, e durante esse período pediu para deixar os tatames ali. Quem gostar de orar ajoelhado vai pegar um tatame, vai ajoelhar. Quem quiser ficar em pé vai ficar em pé. Quem quiser ir lá para a parede, colocar a mão lá na parede, lá vai orar na parede. O importante é que a gente hoje faça um rebuliço, que a gente faça um rebuliço profético,
de dizer para Deus que nós continuamos firmes e alicerçados, porque hoje Deus, ao terminar essa palavra, diz: se você crer, você verá a glória de Deus. A razão pela qual hoje Deus me pediu para pregar isso aqui, eu tive que viver isso nessa madrugada. Nessa madrugada eu precisei também profeticamente tomar algumas decisões quanto à minha vida, minha saúde, minha casa, a igreja. Essa foi uma madrugada que essa palavra mexeu muito comigo, irmão, muito comigo. E hoje o diabo, ele está se debatendo, porque ele sabe que você vai se levantar profeticamente, que você vai começar e vai se esforçar, porque para você o fim não é o fim. Até quando, pastor? Se creres, verás a glória de Deus. Hoje, profeticamente eu vou dizer que a minha felicidade, a minha alegria, a minha fé e os meus sonhos não terminaram aqui. Estão em Deus. E em Deus eles vão se cumprir, em nome de Jesus. O Espírito Santo hoje está dizendo para você: nunca acredite que o fim é o fim, porque depois daquilo que você chama fim, Deus continua escrevendo as grandes maravilhas da sua vida.